E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer um mergulho direto num daqueles momentos que literalmente viraram a história de ponta cabeça. Vamos focar lá na Rússia do início do século XX para entender como a dinastia dos Cázares caiu e como Vladimir Ilyich Ulyanov, que o mundo todo conhece como Lenin, assumiu o comando junto com os bolcheviques. É uma história cheia de reviravoltas, então vamos entender as bases de tudo isso juntos. Mas, antes da gente mergulhar nos fatos, pensem nessa pergunta aqui por um segundo. Sabe aquela figura que divide opiniões até hoje? Pois é, Lenin é exatamente assim. Historiadores vivem debatendo. Será que ele foi o grande herói que derrubou um czar tirano e transformou um país agrário e faminto numa potência? Ou será que ele apenas criou uma nova forma de tirania, cheia de perseguições e terror? A nossa ideia aqui não é tomar partido, tá? A gente vai simplesmente olhar para os fatos e entender a complexidade de todo esse legado. Para nossa análise ficar bem organizada, nosso roteiro de hoje é esse. Primeiro, as revoluções de 1917. Depois a gente passa pelas teses de Abril, entra na Guerra Civil e no comunismo de guerra, analisa a famosa nova política econômica e, por fim, vê como terminou a disputa pelo poder. Então, bora lá. Começando pelas revoluções de 1917. Imagina um império de mais de 300 anos desmoronando no meio de uma guerra mundial. Foi o que aconteceu com a dinastia Romanov. Mas, olha só, 1917 teve na verdade dois grandes momentos. Em fevereiro, a pressão popular foi tão grande que o czar renunciou. Daí assumiu um governo provisório liderado pelos mencheviques e pelo Kerensky. Era uma tentativa de democracia, mas eles cometeram um erro crasso. Mantiveram a Rússia na Primeira Guerra Mundial. O povo continuou sofrendo. É aí que a coisa muda de figura na Revolução de Outubro, quando os bolcheviques, sob o comando do Lenin, dão um golpe, derrubam esse governo provisório e trazem uma solução radical e socialista para o país. Avançando aqui, a gente chega no que fundamentou tudo isso. As teses de Abril. Você deve estar se perguntando como o Lenin conseguiu que o povo apoiasse esse golpe de outubro. A resposta está no manifesto que ele lançou quando voltou do exílio. Ele resumiu tudo que a população mais desesperada queria ouvir em apenas 3 palavrinhas mágicas: paz, pão e terra. Paz para tirar a Rússia daquele moedor de carne da Primeira Guerra. Pão para acabar com a fome que estava devastando as cidades. E terra, uma promessa clara de reforma agrária, tirando as terras dos nobres e entregando para os camponeses. Foi uma jogada de mestre, extremamente direta. E junto com esse lema, o Lenin martelava outra frase que ficou para a história: todo o poder aos sovietes. Mas o que eram os sovietes? Eram conselhos formados por trabalhadores, soldados e camponeses. A mensagem dele era claríssima: não apoiem o governo provisório burguês lá no parlamento. O verdadeiro poder tinha que ficar na mão dessas assembleias populares. Era basicamente um estado paralelo se formando. Com o povo do lado dele, a ação foi um piscar de olhos. Em outubro, a Guarda Vermelha cercou e invadiu o Palácio de Inverno da noite para o dia. O governo provisório caiu quase sem resistir. E assim que pegou as chaves do país, o governo bolchevique de Lenin foi logo para a prática. Nacionalizou bancos, acabou com a propriedade privada das terras, tirou o país da guerra assinando um tratado de paz e mais tarde a própria família real foi executada para cortar qualquer chance da monarquia tentar voltar ao poder. Mas revolucionar um império não é nada fácil. E isso nos leva à parte 3, Guerra Civil e Comunismo de Guerra. Pensa bem, confiscar terras e tomar o poder à força ia criar inimigos com certeza. A Rússia entrou em parafuso e mergulhou numa guerra civil brutal. De um lado, a gente tinha o Exército Vermelho, organizado pelo Leon Trotsky, lutando com unhas e dentes para defender o novo governo socialista. Do outro, o Exército Branco, que era uma verdadeira salada mista de opositores. Tinha ex-apoiadores do czar, os mencheviques, o pessoal da Igreja Ortodoxa e até tropas de países capitalistas que morriam de medo dessa revolução se espalhar pelo mundo afora. Para não perder essa guerra de jeito nenhum, o Lenin implementou o que ficou conhecido como comunismo de guerra. E é super importante entender que isso não foi uma política para gerar riqueza, não. Foi uma estratégia radical de sobrevivência. O Estado centralizou absolutamente tudo. Eles proibiram o livre comércio e passaram a confiscar à força a comida dos camponeses só para garantir que o Exército Vermelho e os operários tivessem o que comer. A tática até funcionou militarmente. O Exército Vermelho venceu. Mas o custo humano e econômico foi uma tragédia absurda. Como o governo tomava as safras, os camponeses simplesmente pararam de plantar. Resultado? Fome extrema, que matou milhões de pessoas. A economia virou pó. Além disso, o governo usou o chamado terror vermelho para esmagar qualquer um que discordasse.
Até mesmo antigos aliados dos bolcheviques, como os mineiros de Kronstadt, que começaram a pedir mais democracia, foram massacrados sem piedade. O país estava num beco sem saída. E aí entra a nossa parte 4, a nova política econômica. A guerra acabou lá em 1921, mas a Rússia estava destruída por um fio. Lenin percebeu que precisava virar a chave urgente. E foi aí que ele soltou essa frase genial. Precisavam dar um passo atrás para dar 2 passos adiante. Ou seja, ele sacou que se continuasse forçando o socialismo extremo naquele momento, o país ia implodir. Era preciso recuar um pouquinho e permitir algumas práticas capitalistas de forma provisória para fazer a economia voltar a respirar, para só depois, no futuro, tentar avançar para o comunismo de verdade. Basicamente, foi assim que surgiu a ANEP, a nova política econômica. Como o próprio Lenin disse, foi uma saída híbrida, um misturo de capitalismo e socialismo, criado estritamente como um remédio amargo e temporário. O objetivo era único: salvar a galera de morrer de fome e evitar que o povo se voltasse completamente contra os bolcheviques. Para a gente entender melhor, olha como funcionava esse quadro síntese da ANEP. De um lado, as concessões capitalistas. Os camponeses ganharam permissão para vender o que sobrasse da colheita no mercado livre. Pequenas empresas puderam abrir as portas e até investidor de fora pode entrar. Mas, do outro lado, o Estado socialista continuava mandando no que era grande. A indústria pesada, o sistema bancário, o transporte e o comércio exterior continuavam 100% sob as rédeas do governo do Lenin. A verdade é que a ANEP cumpriu o seu papel de estabilizar o paciente. Com a economia dando sinais de vida e a paz garantida depois da Guerra Civil, o Lenin finalmente conseguiu unir aquele império gigante. Em 1922, toda aquela região fragmentada foi batizada com o nome que marcaria o século XX. Nascia oficialmente a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a famosa URSS. E chegamos à nossa quinta e última parte, a disputa pelo poder. Justamente quando a URSS começava a se estruturar como potência, a saúde do seu líder começou a falhar feio. Depois de sofrer vários AVCs que o deixaram bem debilitado, Lenin faleceu em janeiro de 1924. O problema é que, num sistema assim, não tinha um sucessor natural. Não era como passar a coroa de pai para filho. A morte dele abriu instantaneamente uma cratera, um vácuo de poder gigantesco na liderança do Partido Comunista. E quem pulou nesse vácuo? 2 pesos pesados da política começaram uma briga de foice pelo controle total. De um lado, a gente tinha o Leon Trotsky. O cara era brilhante, o intelectual e o cérebro tático que construiu o Exército Vermelho e garantiu a vitória na Guerra Civil. Do outro lado, Joseph Stalin. Ele não era tão carismático e nem um grande teórico como Trotsky, mas como secretário-geral do partido, ele era incrivelmente ambicioso e sabia articular os bastidores e a burocracia do poder como ninguém. E a gente encerra a nossa análise com essa pergunta para deixar vocês pensando como o resultado dessa briga entre Stalin e Trotsky iria virar o mundo de cabeça para baixo. O Lenin, antes de morrer, até tentou avisar o partido para tomar cuidado com a ambição do Stalin, mas já era tarde. Quem ganhasse ali não ia só liderar a União Soviética, ia acabar moldando a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria e toda a geopolítica que a gente conhece hoje. Mas isso, pessoal, já é um papo fascinante para os nossos próximos estudos. Valeu pela companhia e espero que esse período complexo tenha ficado bem mais claro para vocês. Até a próxima!